Começando mais um SecurityCast, aqui às 11 horas, né, da segunda-feira, como de sempre, de 15 dias. Sejam todos bem-vindos. Esse é um SecurityCast de Pentest, computação forense e segurança da informação. E hoje o tema escolhido é sobre malware, vírus e outros códigos maliciosos. Temos hoje um convidado bastante especial, que é o Fernando Mercês, que está aqui com a gente já online, fazendo participação dele por aqui. Obrigado mais uma vez aí, já para começar, o Mercês aí pela presença. E Mercês, a gente normalmente faz uma pequena apresentação de cada um aqui que faz parte do SecurityCast, e aí eu vou pedir a você, já que é o nosso convidado especial da noite, para se apresentar aí para o pessoal que está nos assistindo. Aí. Opa, muito obrigado. Bom, primeiro, queria agradecer bastante aí o convite, foi bem inesperado, assim, gostei muito de poder participar. Bom, meu nome é Fernando Mercês, então eu trabalho hoje na Trend Micro, com pesquisa e análise de ameaças, e um dos pontos que eu trabalho bastante é a análise de malware, inclusive os brasileiros. Então tenho trabalhado nessa área aí já com alguns anos e pretendo continuar pesquisando em cima disso. Legal. Agora eu vou convidar o Giovanni para se apresentar aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Já acompanho o podcast há um tempo, já me conhece. Eu sou o Giovanni Zanol, trabalho com um pouquinho de pesquisa em segurança da informação, me divirto um pouco usando software livre e estamos aí para tocar o barco hoje. Vamos lá. Legal. Gustavo Roberto. Boa noite, pessoal. Acho que quem já acompanha já me conhece, mas falar um pouco sobre mim, sou Gustavo Roberto. Opa, acho que deu um pequeno glitch lá no Gustavo. Martinelli, está por aí? Estou aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli. Eu também sou pesquisador da área de segurança da informação e atuo como advogado na área de direito digital. Então, o meu papel aqui é dar um enfoque mais jurídico às questões que são colocadas. Vai, Gustavo Roberto. Gustavo Roberto, pode complementar a sua apresentação? Desculpa, eu acho que eu falei por cima da fala do Gustavo, né? Bom, meu nome é Gustavo Roberto, trabalho como analista de segurança, sou pesquisador e futucador nas horas vagas. E vamos ver o que a gente tem para hoje aí. Legal. Bom, meu nome é Gilberto Sudré, que acompanha o cast aí também já me acompanha também na participação. Sou professor do IFES, do Instituto Federal de Educação aqui do Estado do Espírito Santo, também trabalho na área de segurança da informação. E a gente vai começar hoje então batendo um papo sobre vírus, malwares e códigos maliciosos. Lembrando que quem está nos assistindo, já temos alguns espectadores aqui acompanhando a gente, que a gente tem uma sessão de perguntas e respostas, pode mandar sua pergunta aí para a gente vai ter todo o prazer aqui de responder as perguntas encaminhadas aqui ao SecurityCast que está sendo feito ao vivo, né, agora nesse momento. Bom, para começar, eu já queria explorar o nosso convidado da noite, né, o Mercês. Mercês, minha pergunta inicial como é que você tem visto a evolução dos vírus, né, e dos malwares? Para onde que a gente está indo, na sua visão aí, você tem acompanhado isso? Opa, legal. Bom, se a gente falar de Brasil, na verdade, como essa questão do malware envolve, muito fortemente, hoje em dia, muito fortemente ligada ao cybercrime, ela acaba ganhando um contexto muito local. Então, já que o cybercrime também tem esse contexto muito local, né, em todos os países, ou pelo menos na maioria. Então, assim, no Brasil, a tendência está muito forte, muito ligada ainda a questão de roubo de informação que vai dar um acesso direto a dinheiro para o cybercrime, né? Então seria roubo de número de cartão de crédito, número de conta bancária, tem a questão dos boletos, enfim, quanto mais próximo dessa questão do online banking ou do e-commerce, mais a gente sente fortemente essa tendência no Brasil. Agora, num escopo mais global, aí a gente tem diversos, cada país também tem sua especialidade, mas, num geral,
o que eu tenho acompanhado é um crescimento muito grande de ataques bastante avançados, né? Isso não só porque eu estou pesquisando isso no momento, mas também vejo via números que muitos ataques estão sendo descobertos, ataques que anteriormente não vinham à tona, que são esses ataques muito direcionados a uma empresa específica, ou a um grupo de empresas, como aconteceu com a rede Target de supermercado nos Estados Unidos, que tomou um ataque grande aí em cima de malware de ponto de venda e coisas do tipo. Então esse tipo de ataque muito bem direcionado, aí depende do objetivo do atacante. Tem muita coisa que é só roubo de informação mesmo, porque tem algum interesse privado, político, o que for, ou em outros casos cybercrime mesmo, né, interesse em grana, em fazer dinheiro. Mas infelizmente a previsão que eu tenho é uma previsão pessoal, é de que está ficando cada vez mais difícil conseguir detectar esses ataques, porque o atacante cria as ameaças que ele precisa e basicamente o primeiro a ver essas ameaças rodando é a única vítima dele. Então, quando a gente vai encontrar o ataque, na realidade ele já aconteceu, o que não adianta muito, né? Então, essa tendência tem batido na minha mente aí nos últimos dias, e realmente é um mercado que tá punk o negócio, tá feia a coisa. Tenho acompanhado alguns ataques exatamente de vírus feitos especificamente para alguns objetivos, né, de alguns ataques de vítimas específicas, como o Stuxnet, né? Você acompanhou? Você podia falar um pouco sobre o Stuxnet? O que você viu sobre ele? Sim, bom, eu na verdade, naturalmente eu fui estudar, fui atrás para entender como ele foi desenvolvido e como ele infectou e tal. E ele já entra num outro contexto, que não é mais cybercrime, que já entra num contexto aí de cyberguerra, que seria uma disputa entre nações, né? E entra realmente num nível de especialização que eu arriscaria dizer quase que impossível de ser detectado um ataque daquele tipo, né? Por empresas e pessoas que estão esperando aquele ataque corriqueiro e coisas do tipo e não fazem. Em geral, não dá para a gente fazer uma ideia, nem ter ideia de que tem um vírus atacando uma usina nuclear, né, que foi estudado, parte de um código que faz o controle de uma máquina que opera bom, esqueci o nome, não é turbina, bom, enfim, uma centrífuga. Centrífuga, exato. Uma centrífuga para enriquecimento de urânio, ou seja, é extremamente específico, né? Eu acho que é um exemplo de ataque, pelo menos que eu me lembro agora, mais específico, é o mais específico que eu já olhei, que eu já tive noção, ciência dele. Então, assim, só para dar um panorama, né? Ele tem grandes suspeitas aí de que tenha sido fabricado, né, criado com um apoio governamental muito grande. E isso a gente pode até fazer um paralelo mais simples, né? Como é que o cara vai testar um malware que altera o funcionamento de uma centrífuga de usina nuclear se ele não tem uma usina nuclear para testar? Então, naturalmente, eu imagino, a gente pode chutar aí, né, ou pelo menos inferir, que teve sim apoio de alguém que tinha pelo menos uma usina no quintal para poder deixar o cara testar o malware, né? Opa. Vai falar. Tá. Então tem essa suspeita de Estados Unidos e Israel envolvido contra o Irã e tal. E o que ele fazia era algumas alterações na rotação dessas centrífugas, de modo que com o passar do tempo, elas eram danificadas. Então ela tem lá o número de RPM, o número que ela gira, a velocidade dela, e se ela estava girando mais vezes em horários diferentes, em horários que ela não deveria, como se fosse um ataque para diminuir a vida útil, né?
Então, um ataque aí, de repente, a médio, longo prazo. Se a gente falar de diminuir a vida útil, sei lá, como se fosse um disco, um HD, dá para fazer uma analogia, assim, já que ele também tem um componente mecânico forte, né, que é o prato e tudo. E também tem um nível de vida útil, justamente por ser mecânico. Só que o problema de uma usina, de uma centrífuga dessa é que custa, sei lá quantos milhões de dólares e toda uma burocracia para envolver, ou seja, não é um simples HD. Então o prejuízo era diretamente, tanto na economia do país, quanto na estratégia de defesa, ou de ataque, né, se a gente puder chamar assim, do próprio país, já que eles estavam trabalhando com enriquecimento de urânio e tudo. Isso tudo, né, é um código de, sei lá, aproximadamente 20 megas, um EXE lá, 30 megas, se não me engano, aproximadamente, feito para um Windows que causava esse estrago todo. Ou seja, a gente está falando de um ponto .exe que mudou a estratégia de defesa e econômica de uma nação inteira. Então, realmente é um panorama assim, muito, muito preocupante. Claro que esse tipo de ataque é um exemplo muito dos mais especializados que a gente já ouviu falar. Certamente não foi algo que foi criado de uma hora para outra, né? A gente, sei lá, calcularia aí alguns meses, talvez anos de investimento para que esse ataque fosse possível. E não é todo dia a gente vai ver ataques assim, mas o fato deles terem acontecido, quem garante que não tem outro desse tipo, ou outros, né, sendo trabalhados agora, nesse momento. E ele atacava um componente muito específico, né, que era o PLC, que era acoplado nessa centrífuga. E era um PLC também super específico, que era um PLC X da Siemens. E então o cara tinha que saber exatamente o que estava atacando, né, para ser bem sucedido. Exatamente. A máquina que operava o PLC tinha o software da Siemens e ele inclusive buscava para ver se esse software estava instalado. Caso não estivesse, ele não tinha nenhuma atividade viral lá, virótica, até porque o objetivo dele era muito claro, né, detonar as centrífugas lá. Então, se ele infectasse uma máquina errada, como a maioria dos vírus e worms tentam fazer, na realidade eles tentam se espalhar, né, no mais depressa possível e fazer o maior número de vítimas possível, o ataque poderia ter ido por água abaixo, poderia ter sido detectado por um antivírus, uma assinatura genérica, ou enfim, um usuário pediu suporte à empresa de segurança e acabou pegando o vírus e detectando o ataque. Poderia, né? Então ele tinha essa inteligência. Se eu não estou no meu alvo, eu não vou funcionar. E aí, como o Gustavo falou, o alvo tinha uma série de especificidades, uns PLC, que é um controlador lógico programável, né? Controlado por um computador que tinha que ter o software da Siemens, um modelo X, enfim. Realmente é um trabalho, se não fosse malicioso, eu diria que era um trabalho brilhante. Assim. Bom, Mercedes, já que a gente está vendo assim, que a evolução de malwares ou de códigos maliciosos bem específicos, para usos bem específicos, onde fica o antivírus nessa história toda aí? Será que o antivírus a sua importância vai ser diminuída ou vai mudar de perfil? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que hoje a gente pode tratar o antivírus como uma coisa assim, feijão com arroz. Né? Certamente ele não é suficiente para deter esse tipo de ataque. E isso eu estou falando, estou até tirando a blusa da empresa, entende? Porque a primeira coisa, se você é um criador de malware, a primeira coisa que você vai fazer, naturalmente, é pegar todos os antivírus, pelo menos os mais famosos do mercado aí, e ver se eles estão detectando o seu malware. E ele vai ser liberado a partir. O atacante vai liberar esse malware a partir do momento que nenhum antivírus detectar. Inclusive com assinatura heurística, com tudo. Que heurística não é mágica, está longe. Né? E, em geral funciona muito ruim, de forma muito ruim. Então, eu arriscaria dizer que o antivírus é para te defender de vírus que já existe. Então, se você tirar, a gente não pode falar assim, não precisa de antivírus, então, não quero. Bom, você pode pegar um malware velho, um malware de 1 mês atrás, de 2 anos atrás, não sei. Então a sua rede pode estar em risco porque você não está fazendo aquele básico ali do
do feijão com arroz, que é manter um negocinho que conhece os vírus antigos e se vai aparecer lá, ele pega. Agora, para montar uma estratégia de proteção contra um ataque desse tipo, a coisa vai muito mais além do que antivírus. Na realidade, vai muito mais além de software também. Tem uma máxima aí da segurança, né, que o pessoal comenta que segurança não é uma solução, é um processo. Então, vai muito além disso. Será que se aquela máquina, no caso do Stuxnet, por exemplo, ela foi via USB, porque aquela máquina não tinha rede. Em geral, esse tipo de máquina, em geral, não é uma regra, mas em geral, esse tipo de máquina que controla, que está ligada a uma rede SCADA, né, uma rede industrial, não tem acesso à internet. Em geral, né? Mas se você fizer uma busca aí, você vai encontrar um monte, até de PLC exposto à internet, justamente porque a empresa não segue processo. Não é questão de software, entendeu? Software nenhum impedirá alguém de fazer uma bobeira, um cara de fazer uma burrice lá, ou de não seguir uma norma. Não é software que faz isso, é o chefe, né? Sei lá. Então, esse cara aí, o caso da máquina do Stuxnet, por exemplo, será que tinha uma política ali de acesso USB? Por que todo pendrive funcionava ali? Por que precisaria ter realmente um acesso USB ou coisas do tipo? Eu não sei detalhes da política da empresa, mas eu posso arriscar a dizer que controle pelo menos, ou auditoria, ou ambos, não existia. Né? E é assim com a maioria desses ataques, se não todos que a gente analisa, que a gente recebe e tal, que a gente olha, esses ataques mais avançados. Né? Sempre tem um pecado grande no processo. Além disso, voltando um pouquinho para software, até porque de processo também eu não consigo falar muito, que eu não entendo muito, mas voltando um pouquinho para software, você tem que sair também da máquina. Né, que esses tipos de ataque, ele foi dividido assim numa estrutura, quando começaram a surgir esses ataques mais... Quer dizer, surgir não, quando a gente começou a ter notícia, né, porque de repente já existia e ninguém sabia. Faz todo sentido. Começaram a dividir esse ataque em fases, então a fase de entrada, uma fase de comprometimento de uma máquina inicial, depois uma movimentação dentro da rede, depois o comprometimento do alvo em si, e por final uma extração de informação. Então dividir esse ataque aí pelo menos umas 4, 5 fases, incluindo uma fase de levantamento de inteligência e tudo mais, que é muito difícil de combater, né? Alguém levantar inteligência sobre a sua empresa, sobre um funcionário, uma empresa com, sei lá, milhares de funcionários, enfim. O cara vai postar no Facebook coisas da empresa e aí já entra outro assunto. Mas é interessante notar que a gente está falando aí de rede social, de levantamento de informação, depois de entrada, aí na entrada você vê lá as coisas que ficam, os produtos que ficam em borda, né, tipo Fire ou o próprio servidor de e-mail, né, coisas que entram por e-mail, tipo anexo ou link, coisas do tipo. Depois movimentação lateral, ou seja, coisas acontecendo dentro da rede. A gente já estaria falando de IDS, IPS, produtos mais que analisam tráfego, soluções de análise de tráfego, né? Do comprometimento em si, em geral com exploits, então tem a questão de hardening de sistemas, que, puxa, me corrijam se eu estiver errado, ninguém usa. Quem usa hoje é MET, por exemplo, só digitar aqui caso o pessoal pegue, para o Windows, né? Ou Pax, ou usam. Isso não é oficial, isso não vem direto, isso não vem já com Windows, o Emmet não vem já com Windows, apesar de ser da própria Microsoft. O Pax e o GRC também não vem com o Linux, apesar de ser um patch largamente testado e utilizado, que são para fazer um hardening no SO, no sistema em si, para não ser exploitado e tal, para não ter, para dificultar o exploit. Então, assim, são várias etapas, e no final ainda tem a última que eu não falei, né, que seria a extração da informação. Então você ainda tem uma chance de olhar para a informação saindo e ainda bloquear. De repente, se você conseguir bloquear a informação saindo, você pegou e desmontou a cadeia do ataque, pelo menos nesse ponto aí. E aí tem soluções que eles chamam de Data Loss Prevention. Eu acho que é isso. Eu nunca vi uma solução dessa, não faço ideia. Mas, enfim, eu sei que tem coisas especializadas para olhar só porque está saindo, e não mais porque está entrando e nem se movimentando. Começou a tomar uma proporção muito grande, então o cara tem que começar a olhar desde o funcionário em si,
até toda a rede, o que entra, o que sai, porta USB. Então, tipo assim, o antivírus virou, sei lá, 10% da coisa, sabe? Essas soluções de DLP, né, da Loss Prevention, realmente tem vários fabricantes. A Dell tem, a HP tem uma solução também, que tentam exatamente fazer esse tipo de proteção em relação a esse vazamento, né, de informações. Queria lembrar, a gente tem alguns espectadores aqui acompanhando a gente ao vivo, né, no SecurityCast. Se vocês quiserem fazer perguntas, tem um ícone aí do Question and Answers, QIA, aí, que clica aí e faz uma pergunta para a gente, está à disposição aqui para responder aos questionamentos de vocês. Gustavo, Roberto, Giovanni, Gustavo Martinelli, alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu tenho um bocado de pergunta aqui, aproveitando o Mercedes. Mercedes, no apanhado geral disso tudo que você disse, me surgiu uma dúvida aqui, eu acho que com a sua experiência fica mais fácil de esclarecer. Você tem visto muito malware seguindo duas linhas. A primeira dúvida que eu tenho é se predomina mais esses debunkers para roubar informações que dão dinheiro, como você bem disse, ou para a construção de botnets, para fazer uma cyber crime ou alguma coisa desse tipo. E a segunda pergunta, se você tem percebido um crescimento muito elevado, uma existência muito grande de malwares para outros sistemas operacionais, por exemplo, Linux ou o Mac OS X, Android e iOS. Só para ter uma visão mais ou menos, você que pesquisa bastante sobre malware, como é que é essa coisa aí? Opa, legal, vou tentar, vamos lá. Bom, sobre a primeira seria a comparação entre os malwares bancários, né, que a gente chama de cavalo de Troia bancário. Cavalo de Troia só porque extrai essa informação e tal. Eu nem concordo muito com esse nome, mas enfim, às vezes é o Gartner que manda, né? E botnets. De novo, se eu falar de Brasil, sem dúvida, eu não tenho dúvida que o maior número de infecções aqui são de cavalos de Troia bancários, são de malwares bancários, ou como a gente chama, bankers, né? Isso eu não tenho dúvida. Mas também o segundo, certamente, seria os... Bom, a gente pode considerar botnet porque, em geral, são cavalos de Troia mesmo, né? O pessoal usa muito RAT, as ferramentas Remote Access Tool, de acesso remoto, encriptadas e coisas do tipo, para ficar fazendo vítima. E aí, a partir desse momento, pode colocar banker ou vende essas máquinas, né, vitimadas, coisas do tipo. Então, aqui no Brasil, estaria nesse ranking, né? O primeiro seria realmente os bankers, os maiores bancários, e em segundo, esses botnets, assim, um pouco diferente do tradicional de botnet, como é global, né, que aí é um malware construído que vai fazer uma comunicação client-server, os caras não utilizam uma RAT já pronta. Acontece que no Brasil tem muita gente faz isso, pega uma RAT pronta, usa um crypter em cima e aí faz a vítima. Né? Usa o crypter só para dar evade, né, para evitar a detecção do antivírus. Então sim, seria realmente trabalho de código bancário. E eu ainda entendo como uma tendência, prova disso aliás, não é prova, mas um indício de que isso continua numa tendência, é a questão desse malware de boleto, que altera boleto, né? Ou seja, ele foi praticamente uma extensão, aí, um pós-bank, de roubar a senha de banco, agora um cara já altera diretamente no boleto, mas o objetivo é o mesmo, né? É levar aquela grana praticamente da mesma forma. Claro que ele tem as especialidades, e inclusive uma delas é que uma solução de DLP, Gilberto, como você comentou, não ficaria preparada, porque não sai nada depois que a máquina é infectada, né? Isso é uma característica interessante desse malware e tal. Eu altero o boleto, o dinheiro vai para o bandido e ele não precisa de comunicação de volta, não precisa de CIC, não precisa de nada disso, né, para ter sucesso. E na segunda pergunta, não sei se eu respondi a primeira, mas se não, você me avisa aí. E na segunda, que é se eu estou vendo a evolução de malwares em outras plataformas. Bom, eu vou começar pela mais, que eu acho que é a segunda,
no ranking aí a primeira, sem dúvida, é o Windows, e a segunda, na minha visão, é o Android. Então, eu lembro que há algum tempo atrás o Linux sempre foi muita gente falava, né, uma das vantagens do Linux era não ter muito vírus, ou não ter nenhum, ou não ser possível. Alguns até chegavam a dizer que não era possível criar vírus para Linux. E a galera às vezes viajava, porque o Linux tem permissões, assim, tipo, de arquivo, né? Umas coisas completamente sem sentido. Lembrando que o Android é Linux, né, modificado, mas e a estatística que eu tenho da empresa que eu trabalho é que a gente já viu mais de 1 milhão de samples diferentes de malware para Android. E esse crescimento está praticamente exponencial. Assim, para atingir esse 1 milhão levou, sei lá, 2, 3 anos, eu tenho depois o link, quem quiser, e para beirar 2 milhões foi em meses, então foi exponencial. Claro que o Android tem a questão só para o pessoal de Android não ficar com raiva, porque quando a galera publica que tem malware para Android, os caras falam, mas o Android tem que estar rootado, senão o malware não entra. Para vários malwares, sim, porque o cara pega APK de outros lugares, né? Mas, infelizmente, a auditoria da Google Play, né, da loja lá e tal, não sei se não tem vazão, ou se a galera está colocando muito software comprometido lá. Às vezes é um software que faz uma coisinha, rouba informação, não te dá um prejuízo direto, mas de qualquer forma é um comportamento que ele não deveria ter. Você baixa aí, já tem um monte de usuário que posta, o cara vai instalar, sei lá, uma calculadora e o negócio pede para ter acesso a todos os contatos, entendeu? A galera tira print screen, posta na internet. Por que aquilo está fazendo? Pode não ser exatamente malware, não vai transformar o seu celular num cliente de botnet, talvez não, mas existem. Quem quiser pesquisar, tem a botnet chamada Plankton, que a gente detectou uma porrada de Android infectado, inclusive no Brasil, dentro em visita, cliente e tudo mais. E esse cara não precisa do Android estar rotado, sacou? Até porque, mesmo um aplicativo sendo idôneo, aparentemente idôneo dentro de uma loja, seja ele Apple, Android, enfim, depois que baixa e instala, ele pode fazer download de componentes, né, de coisinhas a mais, assim. Isso é permitido no modelo de uso de software de aplicativo para celular. Então o cara pode baixar um negócio malicioso depois, sacou? Não tem nenhuma garantia de que só porque está lá não é malicioso. Quem disse? Né? Quanto tempo a auditoria teve para ficar olhando aquele software? Se ele tiver uma trigger que vai trigar daqui a 1 ano, 6 meses, sabe? Será que o pessoal ficou fazendo engenharia reversa ou olhando todo o código? Não dá para confiar muito, né? Então... rapidinho, Fernando. Até porque os dados do cliente já dão em user space, né? Só eu rodar um outro código paralelo no user space que está lá, só conseguir pegar os dados do próprio cliente. Exatamente. Assim como os aplicativos leem SMS, mandam SMS, leem e-mail, pega tudo, qualquer outro software instalado em user lane, né, em user space, teria esse acesso. Isso é uma coisa, já que você falou, só para eu me estender um pouco aqui, há alguns dias uma pessoa me perguntou isso, ele estava até com o Windows na cabeça, no caso, mas porque ele roda malware, ele roda o Windows como usuário restrito, né, e ele estava questionando se realmente teria perigo, porque se ele baixar o malware não vai ter permissão de administrador. E o que eu conversei com ele, o que eu perguntei a ele foi o seguinte, cara, você consegue conectar num site FTP, por exemplo? Você consegue enviar informação para um site FTP? Você consegue acessar o seu banco? Você consegue fazer... E eu fiz várias perguntas desse tipo, e ele respondeu que sim, para todas essas ações ele não precisava ser administrador. Né? E aí a conclusão que eu falei, o malware também não precisa ser administrador para fazer isso tudo. Então você está coberto de razão. Essa lenda de que só vai pegar malware no Android ou no iPhone se tiver com jailbreak, no Android se tiver como root, é realmente uma lenda. Tá? É claro que os malwares mais pesados, um rootkit, por exemplo, você vai precisar rootar o aparelho, sim, e tem rootkit para Android, mas para ter um prejuízo não precisa ter rootado o aparelho ou feito nenhuma modificação brusca. Agora, Mercedes, se você acha, assim, por que já que o Android é baseado no Linux, aqui você assim, atribui, né, essa vulnerabilidade toda, essa quantidade toda de vírus
no caso de Android? A estrutura, a arquitetura que depois foi colocada por cima do Linux? Como é que você atribui a isso? Não, na verdade o problema, na minha visão, não é nem é técnico, é sim de popularidade. A grande questão pelo qual não existiam muitos malware para Linux no passado é que o Linux nunca foi tão popular, né? A galera do Linux, eu sou um usuário assíduo, mas enfim, tem aquela disputa lá se a gente já chegou a 1% de usuários do mundo ou não. E a galera diz que sim, outros dizem que não, e por aí vai. Mas ninguém nem falou em 2%, entendeu? Então, o negócio não é popular. Já o Android, ele tem uma popularidade gigante em alguns anos aí, eu não sei agora atualmente, mas vendendo mais do que o sistema operacional, do que o Apple, né? Já que ele tem vários aparelhos, ele espalhou por vários aparelhos diferentes, não fica preso a um só. Então, assim, é simplesmente a questão de popularidade. O pessoal às vezes acha que o cybercrime não tem capacidade para criar um negócio porque um sistema parece ser mais seguro, mas isso é uma grande ilusão. Criaram um malware lá para que afeta como a gente falou do Stuxnet, uma usina nuclear, entendeu? Quem dirá um aparelhinho desses aqui. A grande questão, é uma máxima que a gente usa às vezes, é que o crime segue o dinheiro. Se o cara vai ter que infectar um Android e ele vai ter ganho financeiro nisso, ele vai infectar. Da mesma forma que se for um iPhone, ele vai fazer também. E assim segue. Né? Então, como o Clemens perguntou, o Giovanni perguntou, desculpa, sobre os outros sistemas, né? Eu diria que existe uma tendência muito forte, muito perigosa, aí, principalmente o OS X. Eu não diria que ele está popularizando, porque ele continua caro, né, esse negócio. Mas muita gente utilizando e tal, talvez ele esteja aumentando sim, o número de usuários, não sei. Mas, de qualquer forma, a grande X da questão é defender o que você tem na sua empresa ou na sua casa. Né? Então, se você utiliza um sistema desse que é bem popular, ou mesmo que não seja, né, buscar alguma coisa que você possa fazer em relação à segurança. Pode ser o seu comportamento, não estou falando para buscar um software para comprar, mas o seu comportamento. Sempre tem uma opçãozinha lá, criptografar o disco, sim ou não, permitir a instalação de software de terceiro, sim ou não, enfim. O comportamento é até mais importante, eu diria, do que uma solução qualquer e tal. Mas eu colocaria nessa ordem, viu? O próprio Windows, claro, o Android, apesar de ser Linux, né? E aí fica na sequência um pouco misturado o que tem de OS X, Unix, plataforma não PC. A gente está vendo muito malware agora, não muito, mas alguns malware agora para Linux embarcado, basicamente afetando roteadores sem fio, né, de casa, assim, dentro de casa e tal. Roteador da galera que usa em casa DSL, essas coisas. E também é Linux, então também uma outra, já continuando a tua questão aí, Gilberto, sobre a estrutura do Linux. E olha que esses Linux embarcados são, digamos assim, mais próximos do Linux para PC, se a gente fosse chutar, do que o mobile, do que o Android em si. Tem muito mais a cara deles lá. E, em geral, são muito reduzidos, então, assim, daria até um framework de disponibilidade para um atacante escrever um malware muito menor. O cara não tem lá um bash, um interpretador de comandos completo, ele tem um busybox lá que tem 20 comandos, enfim. E mesmo assim, se consegue. E esse tipo de malware afetando home router, né, roteador de casa e tudo, doméstico, não é um tipo desses ataques avançados que vai pegar especificamente numa empresa, é um negócio para espalhar. Então, ou seja, e houve a especialidade, né? O cara criou lá um binário que roda em Linux para fazer isso daí. Em alguns casos, né? Em outros eles só invadem por fora e alteram o DNS e tal. Mas enfim, onde tem dinheiro o crime vai estar, não importa a plataforma, pelo menos na minha visão. Então, Mercedes, até tem uma pergunta aqui do Gabriel Gaed. Obrigado aí, Gabriel. E ele pergunta, exatamente nessa linha que você acabou de comentar, perguntando se, como é que nós, né, aí você e também quem participa aqui do Cast, a gente enxerga a evolução dos malwares para outros dispositivos, como smartphone, e ele lembrou bem aqui dos televisores, Google TV, Apple TV, carros com internet, ou seja, como é que a gente vê essa evolução para esses dispositivos que, na verdade, agora a gente tem internet das coisas, vai ter conexão e inteligência e código rodando em praticamente todos os dispositivos que tem em volta da gente. Como é que a gente vê essa situação? O que você acha, Mercedes?
Cara, eu tenho que ser um pouco assim. Eu acho que vai virar um caos, então, na realidade. Porque, cara, já teve notícia de geladeira vítima de botnet, né? Então, assim, a geladeira do cara fazia parte, era um zumbi de botnet. E se você olhar assim, não, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho nada de importante no meu computador ou na minha televisão, quem vai querer ver ou entrar na minha televisão? Mas se você colocar isso no contexto de botnet, por exemplo, é útil usar um processamento da televisão, principalmente em stand-by, sabe? Enquanto É você um está desastre. dormindo. Exatamente. Ou da geladeira, ou do celular, e a galera utiliza para depois fazer ataques de DOS, para depois, sei lá, enviar spam. O cara pode enviar spam pelo teu IP, se a tua televisão está conectada no teu roteador, enfim. E aí você passa a ser um spam. Teve Oi? casos também de TVs infectadas minerando Bitcoin. Era coisa ridícula, né? A mineração dela, mas fazia. Até Ou usar o processamento. aquele mico da F-Secure, eu acho, falou Isso. sobre isso na palestra dele. Pode crer. Então, exatamente, o cara pode usar o poder de processamento ou para minerar Bitcoin, ou para quebrar hash, ou para fazer, enfim, para ele ter um parque lá particular dele, roubado, né, com poder de processamento dos outros. E naturalmente você não vai gostar que isso aconteça com você, com os seus dispositivos. Então, assim, na pergunta do Gabriel, como é que eu vejo isso? Cara, eu vejo isso como um caos, porque são dispositivos completamente diferentes, cada um com SO diferente. E sei lá, quando as coisas tentam ser multiplataforma, tipo assim, o cara vai lá e tudo isso roda Java, beleza, o cara faz uma hora em Java, então consegue afetar todo mundo também. A facilidade para o usuário acaba conflitando com a facilidade para um atacante, né? Tipo assim, isso aqui não precisa de autenticação, beleza, o atacante também não. Então, eu realmente entendo como um caos. E é impressionante a gente ver como é que as empresas e os fabricantes que lançam esses produtos no mercado vão olhar para a segurança depois. Isso é impressionante, entendeu? Eu não consigo entender assim, como é que o cara lança, sei lá, um WhatsApp da vida, um aplicativo do WhatsApp e depois ele põe criptografia. É absurdo, absurdo. Inclusive, só desculpa te interromper, mas assim, os equipamentos que implementam esse tipo de coisa são equipamentos muito limitados também na nível de processador. Né, memória, então, ou seja, o cara já faz um código para caber ali naquela memória, aquele pequeno processador, e aí a última coisa que ele vai pensar é segurança, criptografia e tudo mais. Ele vai querer que funcione primeiro, né? Esse é um ponto importante que eu não tinha notado, sem dúvida. Segurança custa, né? Processamento, criptografia custa processamento e coisas do tipo, realmente. Então, se o cara já está ali reduzindo tudo para que o negócio fique a um preço acessível, tem memóriazinha pequena, processador limitado, o cara não vai pensar em segurança. Uma própria Smart TV, eu nunca vi ainda, eu ainda não vi uma que tenha autenticação. Né? Se ela está na rede lá, você manda qualquer aplicativo conversar com ela via os protocolos de streaming, as coisas do tipo, e não tem nenhum tipo de autenticação, por exemplo. Porque aí custaria mais um pedaço aí de processamento. Então, assim, infelizmente eu não consigo ter uma dica assim, para proteger, porque isso é um mundo de diferentes dispositivos, né? A gente pode estar falando de coisas muito diferentes, desde pulseira que mede quanto tempo você dormiu, até uma geladeira que pode ser cliente de uma botnet. Mas eu acharia que o lance é ficar de olho, é tentar auditar. Só que isso é muito fácil de digerir quando o cara está ligado em segurança, como esse cara que perguntou aí. Como é que eu vou fazer com a segurança desses dispositivos? O usuário que não está, o usuário que vai no supermercado, vê um dispositivo legal e compra, está lascado. Entendeu? A pessoa que está ligada, beleza, mas quem não está... Eu vi uma palestra recente no Fisley de um cara que comentou sobre uma mulher que ela é programadora, ela foi botar um marca-passo e ela queria auditar o código do marca-passo. E enfim, ela está na luta, ela botou um marca-passo até hoje, inclusive, porque ela quer auditar o código e a empresa não quer abrir o código do marca-passo. Ela diz que tem direito de ver o que vai por dentro do coração dela, de ver o código, né? Mas assim, quantas pessoas que têm marca-passo que saberiam auditar um código de marca-passo, de um firmware de marca-passo? Então, é meio punk. Bom, essa é uma pergunta super interessante, eu vou estar calado aí, mas vou envolver o Martinelli aí nessa situação. Martinelli, nessa situação, você está por aí, Martinelli? Estou aqui, pode falar.
Essa situação do marca-passo, eu não tinha pensado nisso, mas o Mercedes levantou uma questão super interessante, né? E que passa em outras situações, tudo bem, do marca-passo, mas que tem a ver também com o seu automóvel. Você está usando o automóvel, está cheio de código lá dentro. E aí, como é que faz? Tivemos vários exemplos aí de falhas de código, mataram pessoas com automóveis que acelerava, freava de qualquer maneira nessa situação. Ou seja, qual é o direito que a pessoa tem, no caso aí do marca-passo, de auditar o código de alguma coisa que vai ser um live support, né? Ou seja, suporte à vida dela. É uma questão bem polêmica. Acho que o direito vai ter que, em algum momento, se posicionar em relação a isso também. Não, extremamente polêmica. Agora, sim, realmente, como é que eu vou... Eu tenho que auditar? Olha, tenho, mas assim, a responsabilidade da empresa fornecedora, ela permanece. O que eu quero dizer? Se vier, obviamente, a óbito, né, a empresa vai responder por isso, não é o que todo mundo quer. Mas um caso semelhante é o próprio avião. A gente voa, não quer que ele caia, mas ele pode cair, né? E assim, responde a empresa, entendeu? Agora, poder auditar o código é plausível, entendeu? É realmente plausível. Agora, entender que o consumidor vai auditar o código, entendeu? Aí todo mundo entende? Não entende. Teria que ter o quê? Contratar um profissional, um perito para auditar esse código. E mais, se o código auditado é o código que está em execução ou não, né? Além de auditar o código, eu tenho que ter a liberdade de compilar o código e ter certeza de que é ele que está rodando aquele marca-passo. Rapaz, vai longe essa discussão, hein? Vai longe. Bom, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Que ficou por aí? Gustavo Martinelli, Gustavo Roberto, Giovanni? Só ainda estendendo mais um pouco o assunto do código, teve um cara israelense que ele não queria também passar pelos tratamentos convencionais, que esse cara tinha um câncer no cérebro, né? E ele falou, olha, não quero usar o que eu não consegui auditar. Aí ele pegou, o que ele fez? Não queria usar o software pago, escreveu um software livre, e muita gente colabora quase todo dia com ele, e ele conseguiu fazer digamos assim, um detector de câncer no cérebro e evoluções em software livre, colaborativo, e todo mundo colabora e ele consegue auditar o código. Então, essa questão também é muito legal, só fazendo um parênteses aí, não tem muito a ver com vírus, mas só para ilustrar. Legal, o Gabriel até faz um comentário aqui também, ele fala que na opinião dele, no Gabriel, a internet dos carros ainda não se popularizou por conta da segurança, imagina uma invasão, né? Realmente é para se preocupar, né, em relação a essa questão, né? Mercedes, deixa eu aproveitar, já que eu tenho que fazer uma outra pergunta aqui, que muitas pessoas me fazem essa pergunta, e você como está ligado, né, a parte de uma fornecedora de antivírus, e a pergunta que para mim assim, muitas pessoas me fazem o antivírus gratuito tem o mesmo nível de segurança do antivírus pago? Cara, uma vez eu tuitei sobre isso, a galera do antivírus gratuito me deu um monte de porrada, velho. Me mandaram um monte de link, com um monte de teste, dizendo que eles são melhores, e enfim. É que assim, primeiro essa questão de teste, né? Todo ano uma empresa diferente está na frente. E sei lá, cara, eu não sei como é que são feitos esses testes, eu não sei. Não sei o que funciona para cada um. Mas eu vejo duas coisas assim. No antivírus, eu acho que ambos têm um esforço, ambos fazem um esforço. Eu não conheço a fundo nenhuma empresa de antivírus gratuito para saber o tamanho, como elas atuam na forma de laboratório, na parte técnica da coisa. Em geral, o que eu vejo é que muitas delas têm a versão paga e a versão gratuita. Então é só uma estratégia de marketing, né? De popularizar o antivírus delas, de capilarizar o negócio, atingindo o cara com o gratuito e depois oferecendo o pago, que aí ele vai ter proteções adicionais e tudo mais. Ou seja, é uma empresa privada como qualquer outra, não é um instituto filantrópico nem nada do tipo. E aí certamente tem seus especialistas, seus laboratórios, assim, eu diria que são equiparáveis. As soluções completamente gratuitas, eu tenho um pouco de orelha, assim, de uma pulguinha atrás da orelha. Sei lá, às vezes bate na minha cabeça assim, quando você não está pagando o produto é você, entendeu?
Isso, claro, se a gente está falando de software livre é outra história, mas em software proprietário eu quero saber o que está rolando, né? Então eu tenho um pouquinho de pulga atrás da orelha e eu vejo, antes de entrar na área de uma fornecedora de antivírus, eu realmente fiquei... Eu até usava antivírus gratuito quando eu precisava usar o Windows e tudo, e eu não falava assim, tipo, não vou pagar 50 conto por um antivírus e tal, porque já tem um gratuito aqui. Mas é difícil você ter a noção de que está funcionando. Eu vejo gente falando assim, pô, esse antivírus aqui é muito bom, nunca me deu nada, nunca deu nenhum problema. Será que ele nunca detectou nada? Será que esse é o problema? Ou será que isso é um defeito? Né? Se ele nunca alertou que nenhum vírus, ele funcionou bem ou mal? Você não sabe. Então, antivírus é um negócio difícil de avaliar. Mas quando eu entrei na indústria, eu fui ver o tamanho dos laboratórios das empresas, e olha que a Trend não é a maior, e sei lá, tem tipo 12 mil, 10 mil as outras empresas também, então, não sei quantos mil funcionários em laboratório fazendo, um time que fica lá só botando URL em blacklist, o outro fica botando só não sei o quê. Então eu diria que talvez o fato do antivírus ser pago ou gratuito nem seja o principal indicador da eficiência dele, né? Mas talvez se o usuário buscar saber assim, como é a atividade do time de segurança dessa empresa, de tamanho, e um fator crucial, esse eu acho crucial, e poxa, o pessoal pode falar que eu estou puxando sardinha, mas a Trend não é a única que tem, quer dizer, bom, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas como eu falei no início, vírus e coisas do tipo, eles são, como o cybercrime que está fazendo, não é mais o hacker que gostava de brincar, infectar e zoar, entendeu? E meter uma proteção de tela, de sacanagem, enfim, não é mais isso, agora é criminoso. Eles têm hábitos locais. Se eles têm hábitos locais, eu ficaria mais confortável trabalhando com uma empresa que eu confiasse e que tivesse também hábitos locais, seja ela uma multinacional ou não. Então, assim, em primeira instância, eu até olharia, poxa, vamos ver fabricante de antivírus nacional, né, por exemplo. Vamos ver como esses caras estão olhando isso. Empresas multinacionais que têm laboratórios aqui. Sabe por quê? Eu estou falando porque eu passei por isso. Eu pego uma URL maliciosa e eu mando para um laboratório que fica, na minha empresa fica, sei lá, na Rússia, na China, no Irã, no Iraque, no Japão, qualquer lugar, fora do Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos. Aí o cara clica, ele falou assim para mim, eu mandei, né, uma vez, no nosso caso o laboratório é nas Filipinas, um deles, e aí o cara falou assim, olha, deu 404 aqui, essa URL não vou categorizar como maliciosa porque deu not found. Eu falei, porra, acabei de clicar nesse negócio, e cliquei de novo lá e tá aqui um site falso de banco para mim, era o meu caso, né? Eu falei, não, cara, tá dando aqui, vê aí, você tá sem conexão aí, né, zoando assim, o cara, não, tá dando 404. Eu falei, que porra foi essa? Aí peguei, montei um proxy fora do Brasil e acessei 404. Ou seja, o cara estava testando o IP para ver se estava dentro de um range brasileiro. Então, eles estão com hábitos locais. Se você não tem uma estrutura local de inteligência, a chance de você fornecer proteção efetiva para o cliente, na minha opinião, tá diminuindo cada vez mais. Então, eu optaria, sim, por olhar, ao invés de gratuito, eu pago, beleza, acho que, sei lá, talvez tanto faz. Mas tamanho, né, a quantidade de investimento que tem nisso, sei lá, histórico, teste, mas principalmente a minha primeira tirada para isso aí seria a empresa que tem algum tipo de inteligência local. Seja ela porque é nacional, ou seja porque tem gente no Brasil fazendo alguma coisa, tem laboratório, ou tem parceria. Às vezes a empresa não tem escritório aqui, ou laboratório aqui, mas tem parceria com uma empresa de segurança local que fornece inteligência a ela. Já é suficiente, na minha opinião. Legal, boas considerações aí dessa situação. Giovanni, Gustavo, algum comentário? Eu tenho aproveitar o Mercedes mais uma vez, sem querer abusar muito. Mercedes, você falou um pouquinho de software livre aí. Eu sei que você é um cara que curte bastante software livre, inclusive toca alguns projetos aí
como software livre, lá na SourceForge tem pelo menos uns 4 projetos seus lá. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o PEV e um pouquinho da história lá do T50, que você acabou acolhendo ele. Eu sei que agora o T50 já está na mão do Fred, mas só para contar um pouquinho para quem está ouvindo aqui, aquela coisa das coisas novas de security tocadas por brasileiros, sendo feitas por brasileiros e principalmente lançadas como software livre, que eu achei fantástica essa ideia. Boa, Giovanni. Desculpa. Opa. E ainda no contexto de vírus, podia falar do Aleph, talvez, também. Opa. Gilberto, ia falar aí? Não, eu falei que só boa colocação do Giovanni aí, legal, que eu também estou curioso de ouvir. Beleza. Não, legal, essa parte de software livre ela me agrada muito e eu faço um esforço tremendo para que tudo que eu faça seja publicado e tal. Inclusive, só rápido, antes de começar, já que você falou de software livre, só para fazer um link, ninguém me fez essa pergunta, mas eu vou responder assim mesmo. O melhor antivírus para mim, na minha opinião, é o Clamave, tá ligado? Que é software livre. O motor dele é fantástico, eu já olhei, fiz algumas coisas com ele, com o código dele, é um negócio fantástico, perfeito, rápido, excelente. Infelizmente ele não tem muita assinatura, então eu diria que a eficiência dele, infelizmente, é um pouco comprometida, porque não tem muito input, né, de gente ajudando e tal. Na realidade, não de gente enviando a assinatura, mas de gente para ajudar lá. Eu já tentei enviar coisas para o Clamave e tal, e eles pedem no formulário do site deles para não enviar mais de 2 malware por dia, porque eles não têm gente para analisar e criar pattern, por exemplo. Então é lamentável que falta só contribuição para que o projeto fique punk, porque de software os caras estão muito bons, mas de assinatura, né, de quantidade de pattern, de coisa conhecida, não a heurística deles é bem legal. Realmente eles estão precisando de ajuda. Não que as empresas enviem pattern, mas que quem quiser colaborar, eu acho que seria legal lá, um projeto bacana de colaboração. Mas aí voltando, então software livre, a maioria dos projetos das ideias assim que eu tenho, conversando com a galera e tal, pegando inputs, são de coisas para tentar efetuar alguma defesa, né? O T50 na verdade foi uma exceção, exatamente porque não foi uma ideia minha. Então foi uma ideia de quem pensa com uma mente mais ofensiva até um pouquinho. Mas aí, começando... Bom, deixa eu começar por ele, já que eu citei. O T50 é um software para fazer stress em redes, né? uma frase bonita para não dizer que faz DOS, né? Ou seja, para testar dispositivos em rede, né? É um injetor de pacotes, ele injeta pacotes na rede de diversos protocolos, e o grande Q dele, até a ideia de injetar pacotes não é nova, mas a grande coisa legal do T50, né, o grande boom, foi o desempenho dele, e o suporte a um monte de protocolo, inclusive a um protocolo, digamos assim, que o Nelson Brito, que foi o brasileiro que criou, chamou de protocolo T50, que na realidade é todos os protocolos de uma vez só, um em cima do outro, e cria uma grande carga na rede, né, a ponto de você botar na máquina virtual e tentar disparar contra alguém, a sua máquina para. Tem gente aí, eu não sei se é verdade, mas tem relatos aí de gente dizendo que fritou roteador e coisas do tipo, porque o cara esquentou demais e devia ter... Acho que foi na Bahia, lá já é calor, né? Então, de repente, o clima ajudou. Mas é um software sensacional, assim, para fazer esse tipo de teste. Eu acho que se a gente está falando em DOS camada 4, né, até, não camada 7, mas de rede, mas se a gente está falando em DOS aí nessas camadas mais baixas, 3 e 4 tudo, se a sua solução ou se a sua empresa estiver preparada para se defender contra o T50, eu acho que, poxa, está preparado para uma série de outras defesas, assim. Eu sei que DOS é muita coisa de ganho quem tem mais link, mas o ruim é quando o cara que tem menos link consegue derrubar a tua empresa, entendeu? Assim, todo mundo fica assim, não tem solução para DOS porque ganha quem tem mais link. Aí o cara vai lá com, sei lá, 5 MB e derruba.
o teu site. Então, pô, peraí, você perdeu com um cara que tem menos link, vamos abrir o olho aí. Então, o T50 é legal por isso. E uma coisa interessante é o fato de ter uma ferramenta ofensiva como software livre. Eu acho legal comentar que ela abre um leque aí que é a possibilidade da galera pegar, baixar, usar para atacar os sites, né? Uma galera que quer atacar porque quer. E é verdade, realmente isso acontece. Agora, a questão é, quando uma pesquisa desse tipo não é publicada, como foi a ideia original do Nelson, não publicar. Ele tinha o T50, apresentava sobre e tal, a ferramenta, e acho que ele liberava assim para quem estava na palestra, alguma coisa do tipo, mas não era público, né? Nem o código e nem mesmo os binários compilados eram de forma assim muito distribuída. O que acontece é que se você não publica, não coloca isso na boca do povo, na mão da galera, muitas vezes você não força a área de segurança a evoluir, né? A galera fica lá vendendo solução de proteção anti-DOS que é baseado em fingerprint de ferramentas de DOS, entendeu? O T50, como não tem fingerprint nenhum, arregaça todas elas e elas não sabem o que está vindo, se o pacote não posso dizer, válido, né? Se o pacote é genuíno ou não. Então, é legal quando esse tipo de pesquisa é publicada, que força um pouco o pessoal a se mover, fala assim, porra, agora os caras estão com uma ferramenta aí que arregaça tudo e não diz quem é ela. Então agora eu vou ter que criar uma técnica aqui diferente no meu produto, ou na minha solução, enfim, para segurar esse tipo de ataque. E a coisa vai andando. Inclusive o próprio Nelson, que é o autor da ferramenta, publicou um blog post, né, no blog dele, como se proteger do T50. Então, aí será que os fabricantes lá de soluções anti-DOS leram? Não sei. Enfim, às vezes não é só anti-DOS, né? O próprio fabricante de um roteador pode botar isso daí no produtinho dele, no device dele, para que ele não sofra com esse tipo de coisa. Então é legal quando o software é livre, quando o software é público, porque você tem esse impulsionamento no mercado. Além disso, poxa, para quem programa, isso é só uma das vantagens do software livre, né? Para quem programa, poder ler aquele código lá, estender. Puxa, eu vendo aqui um produto de VoIP, então eu vou pegar o T50, eu vou estender para suportar um ataque em camada 7 aí, SIP, que é tipo um HTTP meio diferenciado aí, e vou usar ele na minha solução para segurar e tal. Mas enfim, é boa vontade, né? Às vezes, se isso não está impactando diretamente no negócio, a empresa também não faz. Mas a vantagem está aí, do T50 ter sido livre, e a história foi basicamente eu estava com o Nelson conversando e tal, elogiando o projeto, enfim, e como eu gosto de ser, eu falei, poxa, eu queria ver esse código e tal, não sei o quê. Por que ele não é livre? Qual é o motivo de esconder, né? E eu achei legal porque, assim, muita gente tem esse negócio de esconder código. O cara faz um player de música e põe de graça, mas não põe livre. Porque ele acha que alguém vai ficar rico com aquele código e ele não. É uma viagem, né? E o Nelson estava justamente assim, ele estava assim, tipo, por que não? Né? Na verdade, ele não tinha pensado. Então faltou realmente um input, assim. Só que como ele não estava com tempo, né? Segundo ele não é programador, né? Ele faz nas horas vagas. Assim. Ele falou, poxa, não tem, você toma conta? Aí eu peguei e falei, demorou, vai ser um prazer, porque aí eu adapto ele nos moldes de software livre, ou seja, isso aqui lá, makefile, para tirar todas as proteções, que tinha um monte de proteção anti-engenharia reversa no negócio, aí, lógico, o software livre não precisa, né? E fiquei fazendo pequenas otimizações, assim, muito pequenas, muito sensíveis, porque o código realmente é muito legal e está todo uma programação para rede e tal, que não é muito minha praia. Mas eu dei ao T50 uma cara de software livre, publiquei, e quando eu achei que eu não estava mais contribuindo muito, foi quando o Fred, né, o Frederico, esse rapaz que o Giovanni citou, ele começou a mandar um monte de patch para o T50, que eu não tinha nem tempo para ler os patches, e quando eu lia também, muita coisa eu não entendia, porque a programação para rede, que como eu disse, não é muito minha praia. Então eu falei assim, olha, eu acho que chegou o momento aí de... ele ultrapassou a mim em número de patches, e todo mundo que tinha feito alguma coisa, eu falei assim, poxa, o cara está cheio de gás, está curtindo, conhece da coisa. O software é livre, não importa na mão de quem esteja, entendeu? Vai continuar sendo livre, tá com GPL. E aí
a gente conversou, eu e o Nelson conversamos com ele e ele passou a tocar o projeto. E agora eu fico de fora, de vez em quando faço um patchzinho, mas ele está como líder do projeto lá definindo as direções para onde o T50 vai e está fazendo um trabalho fantástico. Essa é legal do software livre. Como é que a gente poderia fazer isso com um software proprietário? Um cara fazer, um outro pegar conta, depois passar a bola para o outro. Como? Sabe? Seria impossível. Então, é legal. E o T50 é um software utilizado, puxa, no mundo todo, cara. O meu chefe é gringo e uma vez num bar ele falou para mim, cara, eu ouvi dizer que você tinha alguma coisa a ver com o T50, tipo assim, brincando, porque muita gente utiliza o T50 para atacar mesmo e tal. E aí eu falei, caramba, legal, ele é americano. É legal saber que o negócio está espalhado, né? E foi feito por um brasileiro e é mantido por um brasileiro. Então, é legal. Parabéns ao pessoal do T50 aí, é muito maneiro. Alguém quer falar aí? Então, bom, a gente está mais ou menos aqui estourando o nosso tempo. A gente, assim, mais ou menos que mantém tipo que 1 hora, né, Pode crer. Security Cast. E aí eu vou pedir, assim, na verdade agora a gente tem mais ou menos um bate-papo, né, no final, assim, cada um levanta um evento que achou importante de security dos últimos 15 dias, né, ou algum tipo de notícia, ou questões que achou importante que aconteceu aí na parte de security. Aí eu vou abrir já a palavra aqui para quem quiser se manifestar e falar sobre algum tema importante que aconteceu nesses últimos 15 dias na área de security. Aí, MC, se quiser já fazer as honras da casa, fique à vontade aí. Bom, de evento importante. Olha, uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão de maior de ponto de venda. Isso é algo que eu achei legal, assim, bem especializado. Legal, né, do ponto de vista técnico. Claro que não é bom. Mas eu achei bem especializado. E eu tenho um receio, como é que se eu posso dizer assim, de que isso comece a ficar popular por aqui também, com de repente criações nacionais e coisas do tipo. Então, isso daí tem me chamado bastante atenção. As famílias de malware para ponto de venda estão cada vez mais aumentando. E hoje ainda dá para a gente botar aí, tem umas 6, 8, 10 famílias. Mas eu acho que elas estão crescendo com uma velocidade preocupante. Talvez chegue num ponto onde a gente não consiga mais contar, igual está com os bankers, né? Então, esse evento eu queria jogar aí no ar aí para o pessoal dar uma olhada, principalmente a galera de comércio, e poxa, quantos comércios não existem no Brasil, né? É um mercado e tanto para o cybercrime. Legal. E Gustavo Roberto, Giovanni, Gustavo Martinelli, algum comentário? Comentário não, mas uma notícia que me chamou bastante atenção essa semana foi os hackers que conseguiram obter dados, né, de um computador isolado, sem rede, sem nada. Chama AirHopper. O cara com um softwarezinho em Android, ele conseguia ler até 11 caracteres que estivesse escrito na tela de um computador. É bem interessante, eu vou deixar o link aí para vocês colarem depois. E a minha notícia eu acho que foi essa. Legal. Giovanni, algum comentário? Não, eu estava em treinamento semana passada, só complementando quando vocês falaram lá da rede da Stuxnet. Eu estava fazendo um treinamento sobre redes ópticas e a coisa mais engraçada é que tem o hardware de gerência é feito com um microcontrolador Motorola e, por incrível que pareça, tem um Linux embedded nele e é root a senha. E normalmente quem instala não muda isso não, deixa do jeito que está. Para a gente ver que às vezes esses ambientes muito restritos, eles não seguem muito as boas práticas de security, só para complementar aí. É aquela, confiando na obscuridade, né? O cara acha que nunca vai ter acesso, ninguém vai ter acesso àquele hardware, então está dentro do ambiente confinado, então ele não se preocupa muito com segurança. Esse troço é complicado, ninguém vai mexer nesse troço aqui não, deixa quieto. Exatamente.
Lá. Bom, eu queria destacar uma notícia que foi dessa semana aqui, que eu acho que vai dar alguma dor de cabeça, não sei ainda bem qual é a extensão disso, que o Facebook acabou criando um link para acesso ao Facebook via Tor. Eu não sei o nível de impacto que isso vai ter, mas talvez tenha talvez um potencial aí de dar alguma dor de cabeça aí para alguns perfis falsos, ataques e coisas dessa natureza. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí nos próximos dias ou semanas aí, né? Vamos ver como é que isso vai se dar certo aí, né, sobre isso. Né? Gustavo Martinelli está por aí? Eu estou aqui. Diga lá. Bom, com relação à notícia da semana de 28 de outubro, pelo menos, foi criado por uma portaria do ministro da Defesa, Celso Amorim, um Centro de Defesa Cibernética Nacional. É o Comando de Defesa Cibernética e a Escola Nacional de Defesa Cibernética Brasileira, ou seja, o Brasil se prepara para essa questão da ciberguerra tardiamente, obviamente, né? A China e os Estados Unidos já estão em ciberguerra tem décadas, mas assim, é louvável a iniciativa, foi uma portaria que foi publicada para justamente organizar, né, essas duas áreas que foram criadas, que é o Comando de Defesa Cibernética e a Escola Nacional de Defesa Cibernética. E tudo assim, com notebooks e smartphones doados pela NSA, rodando Windows, e todo mundo ganha uma conta Gmail gratuita, entendeu? Mas assim, mentira, a portaria ela não detalha assim, quais são os equipamentos, ou enfim, qual é a arquitetura que vai, né, acontecer, que vai rodar isso, né, mas assim, é um primeiro passo e vale a pena ficar assim, acompanhando para ver o que vai acontecer. E o Exército, ele ficou responsável por o quê? Tomar as ações necessárias para ativar um núcleo de comando de defesa cibernética, que fica subordinado a esse Centro de Defesa Cibernética. Então, assim, é mais um pilar, digamos assim, né? Se são forças, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, agora talvez a gente tenha mais um pilar, assim, de força virtual, não sei, enfim, né? Para cuidar também de mais uma frente de ataque a uma nação que nasceu com o mundo virtual. Bom, legal. Bom, então a gente está obrigado aí, pessoal, estamos caminhando já para o final, deixar as considerações finais de cada um. Aí chamar novamente o Mercedes aí, já agradecendo a Mercedes pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi um excelente bate-papo aqui. Acho que o pessoal também que acompanhou a gente já gostou também. E aí deixar para o Mercedes também fazer suas considerações finais. Aí depois a gente passa para os outros também. Mercedes, então mais uma vez obrigado. E aí com você suas palavras aí para a gente finais aí para encerrar o SecurityCast. Opa, eu que agradeço. No final, assim, eu queria deixar de software livre e tal, né, que eu falei muito de um só, não falei dos outros, mas eu queria deixar um recado assim para o pessoal que está assistindo aí e tal, e tem interesse técnico na coisa, e não técnico também, enfim, mas de ajudar esse tipo de iniciativa de software livre na área de segurança, porque eu acho que a gente precisa bastante. Tem muita gente boa e, bom, deixei um link aí com um link que tem vários software livre feitos por brasileiros da área de segurança e de outras áreas. Quem quiser contribuir, acho que vai ser bacana. É isso. Obrigadão mesmo. Valeu. Giovanni, obrigado, Mercedes. Giovanni Zanol. Bom, queria me despedir da galera que estava assistindo a gente até agora. Agradecer mais uma vez ao Fernando pela disponibilidade, pela disposição em participar aqui com a gente. Ficou me devendo só o comentário do PEV lá, depois em outra oportunidade você vem falar só sobre PEV. Pô, amarradão, cara, show de bola. Um abraço para todos, espero vocês no próximo episódio. Até mais. Beleza. Gustavo Roberto. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Fernando também, espero que tenha gostado de participar aí com a gente. Tá convidado aí para outros que vierem acontecer. E é isso aí, galera. Um abraço, boa noite e vamos que vamos. Valeu. Martinelli. Pessoal, queria agradecer aí o pessoal que acompanhou o SecurityCast. Espero que tenha sido assim, bem esclarecedor. Agradecer também ao próprio Mercedes, né, assim, obrigado pela disponibilidade, pela participação e pelos esclarecimentos, assim, né, você tem uma oratória muito boa, tá, Mercedes? E galera, até o próximo SecurityCast. Vai virar advogado.
Bom, pessoal, então, obrigado mais uma vez aí quem acompanhou a gente até agora, quem vai acompanhar a gente também nos outros locais. Lembrando que o link vai estar disponível lá no YouTube, youtube.com/securitycast. Também a gente publica lá no imasters.com.br/perfil/securitycast, e tem nossa página no Facebook, no www.facebook.com/seccast. Nosso próximo encontro daqui a 15 dias, dia 17/11. Vamos estar aqui também às 23 horas, na segunda-feira, batendo um papo sobre segurança da informação, né, sobre perícia forense, né, e um pouco sobre malwares também, coisas desse tipo. Obrigado mais vezes ao Mercedes, aí, e um grande abraço a todos e até o próximo SecurityCast. Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite. Valeu.